fazer com que uma planta industrial funcione, entender quais são os critérios básicos para a equação. Esse livro, ele traz bastante normas técnicas, algumas regionais, algumas temos que buscar a norma da Energisa. Eu vou trabalhar basicamente com o cálculo de tomadas agora. Eu vou retomar mas depois, deixa eu encerrar aqui a ligação só um instantinho. Perfeito. Então vamos lá. Em que parte do livro eu estou trabalhando? Eu vou trabalhar com o subitem, como vocês podem ver aqui no cantinho, no livro ele tem esses marcadores, fica muito fácil você movimentar de uma parte para outra. Eu vou trabalhar com o ISUBIT 1.8, certo? Esses critérios de fator de carga, fator de demanda eu tinha explicado uma vez, mas eu vou explicar com uma outra hora, com mais calma, as suas aplicações. E eu vou explicar isso aqui. Eu vou abrir o projeto para vocês. Esse aqui é o galpão que eu tinha repassado para vocês. Vai aparecer. Aí, apareceu. Esse aqui é um galpão que eu tinha passado para vocês. Ele não tinha essa medida, né? Eu coloquei ele agora. E eu vou calcular a quantidade de tomadas desses ambientes. E o ambiente fabril, ele não é necessário calcular as tomadas, porque a maioria das tomadas que são inseridas no ambiente fabril são tomadas industriais. Dê uma olhada aqui, ó. No final do projeto, vocês vão ver deixa eu verificar aqui, uma planta, uma planta industrial. E dá uma olhada nessa planta pronta. Aqui. Parece bem confuso inicialmente, mas aqui ó, tem uma série de máquinas de 30 CV, que são os motores de corte, provavelmente. Aqui tem as cardas, tem os motores de corte especiais, e são infinitas máquinas. Então, basicamente, você não precisa inserir tomadas comuns, que são as plugs, porque cada uma dessas máquinas elas vão estar ligadas a um quadro. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho uma série de várias máquinas, é muito parecido lá com o Senai. Eu tenho vários tornos, um do lado do outro, e fica um quadro próximo dele. Esse CCM que o livro explica é nada mais que um centro de controle de motor, onde é um quadro de disjuntores. E esse quadro de disjuntores vai ser trabalhado no cálculo de demanda. Então, basicamente, o que, que vamos calcular? Esse ambiente fabril ele tem uns escritórios aqui embaixo, ó. Esses escritórios que estão aqui embaixo, tem a diretoria, essa aqui é a presidência, essa aqui é a sala técnica, e esses locais nós precisamos calcular a tomada. Existe um critério que é explicado aqui no item 1.8. Qual é o critério de tomadas? Vamos lá. Tá, beleza. Na última aula, se não me engano, foi a Gabriele, foi a Emily, que tinha perguntado sobre aquele critério de atribuir 100 VA a cada 6 metros e depois atribui o 60 VA. É isso aqui, o critério de iluminação. Esse critério é um critério que eu tinha explicado, usado muito por residência, mas para ambientes industriais a gente utiliza o método que eu expliquei na última aula. Aqui, algo muito comum que vocês calcularam com a DENI, que são, por exemplo, cozinhas, eu utilizo uma tomada a cada 3,5 metros, em ambientes onde eu não tenho um ponto de tomada, eu levo em consideração 2,25, e se não, e os cômodos que não forem similares à cozinha, é levado em consideração a cada 5 metros. Vou ver aqui. Previu o ponto de tomada se a área for superior a 2,25 metros quadrados ou inferior a 6 metros quadrados. Se a área for superior a 6 metros quadrados, um ponto a cada 5 metros, ou seja, é fração de perímetro. Aqui são o critério de potências e mais à frente é o que nós vamos trabalhar. Por exemplo, uma tomada para cada 4 metros, fração da área ou dependência
tomada deve ser determinada de acordo com as seguintes condições. 8 tomadas para os primeiros 37 metros de área quadrada. Como assim, professor? Vamos fazer um exemplo agora na prática. Esse aqui é o galpão que eu tinha passado para vocês. Vamos calcular a área desse galpão. Eu tenho 6 por 6,5. Vamos calcular aqui a quantidade de tomada na recepção. 6 vezes 5. Eu tenho 39 metros quadrados. Então, quantas tomadas eu vou colocar aqui na recepção? Bem simples. Se eu tenho 39 metros quadrados e a regra é a cada 37 metros quadrados, eu vou levar 8 tomadas. Então, sobra 1 metro. Eu vou ligar minha câmera agora para explicar com mais detalhe. Então, vou pegar aqui. Eu tenho um ambiente de 6 ou 6,5, né? Aqui em cima e 6 metros. E a regra é até 37 metros, eu levo em consideração 8 tomadas. E aí você vai colocar de forma aleatória. E no critério do livro, esse livro é baseado na norma. Vou apresentar novamente aqui agora. Utilizar um número arbitrário de tomadas destinado ao uso de vitrine, perdão, 3 tomadas para cada 37 metros quadrados ou fração adicional. Ou seja, se eu tenho um ambiente superior a 37 metros quadrados, a cada 37 metros quadrados inteiros eu coloco 3 tomadas. Mas o nosso ambiente, que a gente acabou de calcular, deu 30 e... deixa eu verificar. 39. Então, sobrou 2 metros de quadrado de tomada. Então, basicamente, eu colocaria só mais uma tomada, arredondando aproximadamente. Então, vamos calcular. Professor, Sim, pode falar. não entendi não. Poderia explicar então, por favor? Vou Desculpa. explicar de novo. Professor, que regra é essa? Essa regra é para galpão, é? Como é que é É isso uma, é aí? uma regra para galpão, sim. A regra que o Denis procurou para vocês é uma regra básica de cozinhas e tomada, cozinhas, banheiros, copas, ambientes residenciais. Mas quando eu não tenho esses tipos de ambientes, como residência, ou como recepção, armazém, eu utilizo esse critério de 37 metros quadrados, 8 tomadas. Isso está explicado lá na 5410. Vou abrir minha câmera novamente aqui. Então, aqui nós temos a recepção. Eu tenho 6 por 6,5, deu 39 metros quadrados. A nossa equação, vou colocar aqui, para os primeiros 37 metros quadrados. É igual a 8 tomadas. Então, na recepção, eu já tenho 8 tomadas. Certo? Agora, o que sobra de 37 para 39, eu vou colocar aqui. No livro, do Mamed, ele coloca o seguinte: para o restante, é igual a área total, que é 39, menos 37, dividido por 37.
Por que isso? 39 é a área total, 37 é já o que atribuí. Então, 39 menos 37, 2 metros quadrado que sobra, dividido por 37, quanto é que vai dar isso? Eu teria que colocar basicamente 0,05 tomadas. Eu não tenho esse número de tomadas de forma real. Então, eu vou arredondar ao todo 9 tomadas. Por que fração de perímetro? Porque eu vou levar em consideração os números e as frações na equação. Na minha equação, como vocês podem ver aqui, deu 0,05 mais, eu não consigo arredondar 0,05. Uma tomada exatamente arredondo para 1. Então, ao todo, são 9 tomadas. Total, 9 tomadas. Eu vou fazer um outro exemplo. Então, eu já sei que aqui são 9 na minha recepção. Nove tomadas. No meu segundo ambiente, vou pegar aqui o projeto, eu tenho um escritório de 7 por 6,5. Vamos desenhá-la aqui. No meu projeto que eu peguei para vocês, ele tem aqui uma recepção, né? Ladinho aqui, já calculamos que são 9 tomadas. E logo em seguida tem um escritório, que ele tem uma dimensão de 7 metros e aqui 6,5. Escritório. Primeiro, qual é a área, né, desse escritório? Quanto que dá 7 vezes 6,5? 7 metros vezes 6,5. Esse cálculo aqui, essa equação aqui é a área. Por que a área? É uma forma mais fácil de existir cálculo de área e existe cálculo de perímetro. O cálculo de área, quando leva em consideração um ambiente muito grande. 45,5. 45,5 metros quadrados. Agora vamos para as regras. Para os primeiros 37 metros é igual a 8 tomadas. Então, eu já tenho garantido nesse escritório 8 tomadas. Aqui. Vamos agora para o que sobra, para o restante. Essa regra vale para todos os lugares, professor, do galpão? Sim, vale para todos os lugares que não são considerados a cozinha, quarto, sala, porque estamos em um ambiente industrial que muitas das vezes não se enquadra no ambiente de residenciais. Assim, entendi, obrigado. Então, vou colocar aqui a área total, que é 45,5, menos 37, que eu já tenho garantido 8 tomadas, né? Divide agora por 37. Quanto é que vai dar 45,5 menos 37? 8,5 divide por 37. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Vou colocar aqui do lado. Aqui eu tenho 8,5 sobre 37. 0,22. Isso aqui não chega nem a uma tomada aproximadamente. Então, eu vou arredondar para uma tomada. Esse 0,22 é o que sobraria se eu tivesse 37 metros quadrados. Como assim, professor? Toda hora o senhor fala 37 metros quadrados. Vamos imaginar um ambiente que eu tenho uns 70
e 4 metros quadrados. Se eu tivesse um ambiente de 70 metros quadrados, 37 mais 37, já teria 8 tomadas mais 3. Por quê? São 8 tomadas para cada 37 metros quadrados. E se eu tivesse mais 37 metros novamente, eu acrescentaria 3 tomadas. É uma regra que viu ela 5410A. Então, no meu escritório, eu tenho 9 tomadas também. Ao todo são 9 tomadas. Perfeito. Os próximos cômodos, vou desligar minha câmera agora. Ok, vocês estão. Deixa eu desmarcar aqui o celular. Aí, perfeito. Vocês estão vendo aí o computador? Sim, sim. Ô, professor, mais uma pergunta aqui, por favor. Por exemplo, aqui, ó, na recepção ela vai ter 9 tomadas, certo? E no escritório, Certo, 8. tá? Mas, tipo, 9 é também. obrigatório. 9 também, desculpa. É obrigatório colocar as 9 tomadas ou pode pôr menos? Tipo assim, no papel mesmo? Ou só no projeto tem que ser, no máximo, 9 tomadas? O projeto ele é analisado pelo CREA, então ele pode ser reprovado por você não estar atingindo a quantidade mínima. Não, mas tipo assim, ó, Do CREA. mas tipo assim, na prática, não é obrigatório colocar as 9 tomadas ou pode ser menos? Depois que sair do É, projeto. Essa é uma necessidade especial. Você pode fazer mesmo desde que você explique, porque talvez seja um ambiente que não tenha possibilidade de colocar 9 tomadas. Esse é um ambiente que realmente não pode colocar 9 tomadas. Mas a gente sempre leva em consideração o mínimo, porque a gente tem um ambiente e a gente não sabe se é 4 tomadas, uma tomada a cada parede, 2 tomadas a cada parede. E essa regra ela ajuda muito os projetistas a colocar uma quantidade que não ultrapasse uma quantidade que estoure o orçamento e também uma quantidade mínima que a pessoa coloque extensão. Recepção e escritório são ambientes que utilizam muitas tomadas. Eu vou dar um exemplo. Um dos trabalhos que eu fiz, eu trabalhei num escritório, um escritório de uma metalúrgica, vendedora de ferro. E era um ambiente minúsculo, e só nesse ambiente tinha 6 tomadas, quase 8, né? Era um ambiente metade desse. E as tomadas eram sempre cheias. Escritório, recepção, sempre precisa, porque recepção você tem tomadas para mostruários, tomadas para os computadores no break, teste de equipamentos, e dependendo da fábrica. 9 pode ser até pouco. E essa quantidade é uma quantidade boa para a gente colocar no projeto, porque isso evita a extensão. O que que a norma fala sobre extensão? Quanto menos possível utilizar. O que significa isso? Porque a extensão ela sempre causa aquecimento e ponto quente nas instalações elétricas. E um exemplo bem prático disso é porque a extensão ela utiliza o cabo paralelo, que é proibido utilizar a não ser por fabricantes que produzem máquinas. Então, hoje, se você comprar aquele cabo paralelo, aquele cabo branquinho que vem 2 fios junto, ele é vendido de forma ilegal. Porque esse cabo ele sempre dá problema. E a extensão é fabricada nesse tipo de cabo. Porque quando eles aquecem, ele gruda um fio no outro e dá um curto-circuito. Dependendo de onde acontece o curto-circuito, já é um princípio de incêndio. Valeu, professor. Agora, seguindo aqui o raciocínio do projeto, vamos falar um pouco sobre demanda agora. Eu estou aqui com uma norma, a norma fornecimento de energia elétrica, a NDU 002. Vamos falar aqui um pouco sobre demanda, né? Vamos falar inicialmente sobre o que essa norma fala. A presente norma tem o objetivo de estabelecer
As condições gerais de diretrizes técnicas devem ser observadas para o fornecimento de energia elétrica, edificações individuais, urbanas, rurais, com carga instalada superior a 75 e demanda até 2.500 kW, atendida pelas concessionárias de energia a partir das redes de distribuição, áreas com as seguintes tensões nominais primárias, ou seja, olhando a potência, 75 a 2.500 é uma carga muito apropriada a ambientes industriais, como que a gente está trabalhando aqui, que é a 002. Professor, Aqui tem a pode falar. em que página tá? Essa NDU é uma norma, diz a NDU 002. Vocês têm ela? Ok. Eu baixei ela, mas ela não é tão extensa assim. Eu não cheguei a localizar essa parte, mas tá bom então. É a introdução, é a página 7. Tá. Ok. Aqui tem as tensões de 34,5, 13,8, 7,96. Vocês sabem aonde que é aplicada essa tensão 7,96? Não. É a tensão MRT, monofásica retorno pelo terra. Muito comum em zonas rurais e muito cuidado com essas tensões, se vocês forem trabalhar, que vão trabalhar em Energisa, provavelmente, essa tensão ela sempre mata muita gente, porque ela sempre é menosprezada porque é inferior a 7 a 3,8, né? Mas ela causa um risco grande, sempre causa muita morte, tanto por chacareiros como por eletricistas que trabalham nesse tipo de tensão. Perfeito. Aqui, vamos para o que interessa. Demanda. A demanda, senhores, como que é feito o cálculo de demanda? A demanda, nós temos que olhar aqui nessa tabela, eu tinha explicado uma vez. Eu vou procurar aqui a tabela 13. Cadê você? A demanda é uma relação média de carga entre a utilização e a carga máxima. Com base na demanda, a gente calcula a carga geral da carga. Como que levamos em consideração isso? Professor, tem Como que a como o gente senhor leva em compartilhar a tela? Está compartilhando, não? Tá não, professor. Achei que tivesse. Tem duas normas que eu vou utilizar agora, a 001 e a 002. Essa 001 é mais utilizada em residências, porque é tensão de fornecimento secundária. A 002 é ambientes industriais. Aqui, ela dá uma tabela para calcular a carga total da instalação elétrica. Existe uma outra demanda na 001, vou pegar aqui, é esse fator de demanda aqui, ó, onde é aplicado para calcular a demanda média da residência, que é a somatória das cargas da residência e aplica um valor para a iluminação e alguns aparelhos, que é a mesma aplicação que no livro médio. Como assim? Aonde eu vou utilizar essa tabela? O equipamento, vou ligar minha câmera aqui. Professor, não está aparecendo ainda o compartilhamento. Agora foi. Imagina que você tem um motor elétrico ligado a 20 CV.
a corrente de partida dela, ela chega a 200 amperes. Você tem uma série de motores ligados, como que a gente tem numa fábrica no parque industrial. E o fator de simultaneidade desses motores, quando você tem dois motores, eles chegam a 80%. Como assim 80%? Se eu levasse em consideração as 18 horas da operação dessas duas máquinas, elas são utilizadas 80%. E quanto maior a quantidade de máquinas, menor mas pode ser utilizado esse fator de demanda. É real, não é a carga máxima, porque você tem o consumo dos maquinários. Não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu verificar. E se nós criarmos uma régua média aqui, ó, de potência, esse valor que são os 80%, levando em consideração essas duas máquinas. Professor, isso do senhor escrever na folha, pelo menos para mim, Pode não falar. está funcionando, Oi. porque eu não consigo enxergar direito. Para mim está tudo embaçado. Então nem funciona muito se eu ficar desenhando aí. Para mim também tá desse jeito, professor. Senhores, vocês poderiam falar novamente o que aconteceu? Isso do Tá senhor travando. desenhando na folha não funciona muito, porque a gente não consegue ver o que o senhor está fazendo, porque para a gente a resolução é péssima. Então a gente só enxerga borrões. Colocam aqui nos comentários que vocês estão falando que falhou um pouco o áudio de vocês aqui. Senhores, voltando, vamos verificar se vai melhorar um pouco aqui a nossa rede. O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esses dois ambientes que eu calculei e eu vou pedir que vocês calculem a quantidade de tomada do armazém, que ela tem 6,5 por 10 metros. Em seguida, eu vou publicar um vídeo rápido de no máximo 10 minutos daquela última aula. Eu gravei ela, mas eu não publiquei ela ainda. Então, esse ambiente eu quero que vocês calculem o armazém, banheiro e não precisa calcular porque é no máximo uma tomada ali próximo ao lavatório ou tomada do chuveiro elétrico. Então, como atividade dessa aula, calcular a quantidade de tomada do armazém. E em seguida, eu vou publicar a atividade. A aula de hoje vai ficar resumida nisso aqui. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês essa próxima etapa. Aqui, ó, as equações. Porque o que devemos fazer agora, senhores, é fazer um memorial de cálculo. Como que é feito o memorial de cálculo? É isso aqui que vocês estão vendo agora.
que é toda a descrição de como vocês utilizaram a equação. Vamos fazer um exemplo de memorial de cálculo. Como que eu fiz com vocês aqui? Vou abrir o Microsoft Word. E aqui eu vou fazer exatamente igual. Determinação da demanda prevista. Professor, que página é essa daí que Você mostra isso? coloca aqui. Ela fica no finalzinho do livro. Se vocês pegarem o sumário, vamos lá, página, ela não tem numeração, o apêndice, mas ela fica aqui, ó, apêndice e divisão do circuito de bloco, fica mais ou menos aqui, localização de subestação, por aqui. Ela começa aqui. Novamente, eu vou mostrar novamente onde que ela fica. Ok. Apêndice, exemplo de aplicação, A4. Talvez o que vocês usem no computador de vocês seja o Adobe. Deixa eu ver se eu tenho um Adobe instalado aqui no meu computador. Adobe, para você navegar nesse livro, você clica nessa setinha aqui, ó. Espera só um instantinho. Você clica nessa seta e ela vai aparecer todos os marcadores, mas também você pode clicar no sumário. Aqui, ó, marcadores. Não está aparecendo aqui, não. Professor, Sim, pode falar. só uma dúvida. O senhor falou que a cada 37 metros quadrados são 8 tomadas, né? Sim. Aí, para o que sobrar, assim, acho que eu não entendi bem essa parte, assim, para o que sobrar, qual é o critério para colocar mais tomadas? Porque o senhor disse que mesmo que dobre, né, esse 37, que seja mais 37, a gente vai colocar só mais 3. Qual é o critério para esse que sobra? Porque no residencial, né, a gente coloca a cada 100 metros, aí a cada 60 metros, aí o que sobrar, né, a gente acrescenta uma tomada. Se não me engano, é desse jeito que o professor ensinou para a gente. Aí qual é o critério para esse que sobra? Eu divido por 37 metros quadrados. Ah, tá, de novo, né? Aí E o que o valor der, que der, você arredonda. Vamos supor, deu 0,5, uma tomada. Sobrou 10 metros quadrados. Divide por 37. Dá quantas tomadas? Esse é o critério. Só que quando você tem 37 metros quadrados inteiros, você acrescenta 3 tomadas. Esse critério está aqui nesse livro. Ó. Vou abrir aqui. Ah, tá, entendi. Entendeu? Perfeito. Pode falar a folha para mim ler, professor, por favor? A Débora que vai vir Mostrar comigo. no PDF que vocês têm. Se vocês quisessem, vocês podem ir lá, pegar ele. Nós temos ele impresso. Apêndice. E eu estou aqui no item 4, A4. Localização da subestação. Opa, não, não é esse aqui, não. No A3, localização do pau de distribuição.
E aí, esse memorial, vamos fazer aqui no Word. Como que é feito esse memorial de cálculo? Ele é bem simples, é só copiar e colar ele do jeito que ele está aqui. Demanda prevista. Depois, aqui esse tópico seria a iluminação. Mas vamos fazer a de tomada. Estou explicando agora. Como que você vai colocar o cálculo de tomada? Tomadas de uso geral. Controle de qualidade. Nesse caso, é recepção. No caso, essa é a área. Vou inserir a equação aqui, uma Microsoft Equation. Inserir símbolo. Só ativar aqui um programa, que é o que eu consigo desenhar. Ele fica aqui, ó. Símbolo, isso mesmo. Inserir equação, bem aqui no cantinho. Dependendo do qual é o Word de vocês, ela pode estar localizada em um lugar diferente. O meu é o recente, né? É o 2019. S é igual. Vamos voltar para o livro. A área. E nossa área da recepção. Vamos pegar aqui a recepção. A área da nossa recepção é 6 por 6,5. Vou colocar aqui 6 metros em minúsculo, valor de área, vezes 6,5. Que é igual, vendo, 6 vezes 6,5, 39 metros quadrados. Subscrito, que é onde eu vou inserir o valor do metro quadrado. Na sequência, ele escreve do jeito que eu fiz aqui, ó, para os primeiros 37 metros quadrados, 8 tomadas. Então, vamos fazer igual. Aqui nesse cantinho, ó, é o ícone para colocar ele sobrescrito, tá? O atalho é Ctrl Shift mais, se não me engano. É isso mesmo. Inserir a equação. E vamos repetir essa equação aqui, ó. A área total menos a área dos 37 que eu utilizei dividido sobre 37. Então, a área total 39 menos 37. Tudo isso dividido por 37. Para quem não tiver computador, não tem nenhum problema fazer a mão, certo? Então, com base nisso, 0,0,5 tomadas, eu coloco esse símbolo aqui ó, de log.
decimal, que são os 3 pontinhos, ou você pode inserir também esse símbolo aqui, ó, que é aproximadamente, né? Total, 8 tomadas. É igual a 9 tomadas. Então, é isso que eu quero que vocês façam no armazém. Aqui, ó. Memorial e o cálculo de quantas tomadas vai ser inserido aqui. Essa é a atividade dessa aula. E vai ficar nisso aqui, Professor, senhores. para cada Sim, espaço a pode gente teria falar. que fazer isso, é? Oi? Para cada espaço a gente ia ter que fazer esse memorial desse jeito aí, é? Para cada cômodo. Nesse caso, eu já fiz 2, que é recepção e escritório. O cálculo no papel. Mas eu gostaria que vocês fizessem somente do armazém e me enviassem. Se vocês quiserem fazer do escritório e recepção, pode me enviar. O memorial Então de é para a gente cálculo. fazer aquele cálculo da iluminação, cálculo de tomada do armazém, o Não, o cálculo de memorial. iluminação ainda não é para fazer. Porque Ah, não é tá. para fazer o cálculo de iluminação. Eu não postei o vídeo no YouTube ainda e não postei o vídeo da aula anterior. Quando eu postar o vídeo rápido que eu tinha falado, aí sim vocês podem fazer. Mas esse Tá bom. aqui já dá de fazer, que ele é bem mais simples. Certinho? Porque o cálculo de iluminação ele é um pouco mais complexo. É para Esse entregar cálculo quanto, de tomada. professor? Esse aqui eu vou colocar para entregar sexta-feira. Tá bom, então, Esse cálculo de obrigada. tomadas. E eu vou gravar agora o cálculo de iluminação de 20, vai ficar no máximo 10 minutos. E aí eu publico ele para vocês calcularem a iluminação desses pontos. E quando eu fazer o vídeo, eu vou pegar esse ponto aqui para fazer o exemplo. Certinho? O senhor pode postar essas aulas, por favor? Sim, eu vou postar elas. Tá bom, Então, é obrigada. isso, senhores. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a dificuldade de poder fazer essa equação? Se alguém vai ter alguma dificuldade em específico? Tá bem tranquilo? Não. Não? Eu vou copiar esse texto, eu vou compartilhar com vocês esse arquivo com vocês agora no grupo de vocês. Deixa eu ver se está aberto aqui. Está aberto. Tá bom. E a apresentação da aula anterior, do PowerPoint. Tá, professor. Então, é isso, senhores. Sexta-feira, vou dar continuidade a essas equações. E na aula de sexta-feira, como que a gente já vai ter iluminação em tomada, eu vou explicar para vocês quais são os maquinários que nós vamos colocar e calcular a demanda desses maquinários. Para calcular a demanda total. Para quem já fez a demanda total, tudo bem. Mas eu vou explicar um método utilizando nesse jeito aqui. Professor, Sim, pode falar. é para enviar no e-mail do senhor, é? Não, tudo no Google Sala de Aula. Ah, tá bom. Tudo no Google Sala de Aula. A aula de amanhã vai ser no mesmo horário, professor? Aula de amanhã? Isso. Aula de amanhã, sim, no mesmo horário. No mesmo horário. A aula de amanhã, eu vou ficar presente para tirar dúvidas sobre o cálculo de iluminação. Porque aí, sexta-feira, eu vou trazer o cálculo de demanda total. Então, amanhã, eu vou passar daqui a pouco o vídeo, amanhã eu vou tirar essas dúvidas se vocês conseguiram ou não. Basicamente, todos têm que chegar no mesmo resultado. O que vai mais dificultar vai ser olhar o fator de depreciação da tabela. E aí eu vou acompanhar essa dificuldade de vocês, se tiverem. Beleza? Beleza. Então, é isso, senhores. Eu desejo a vocês uma excelente tarde, um excelente almoço. Vou publicar essa atividade. Você já tem esse arquivo em PDF ou aqui no Word, né, que tem essas medidas. Para quem não tem a medida, é 6,5 metros, como está explicando aqui. Professor? Calculem. Sim. O senhor já está com o telefone já, o WhatsApp? Não, ainda não. E eu não vou ter tão cedo. Infelizmente. Tá bom, então. Obrigada. Beleza? Um Tá excelente bom, almoço para professor. vocês. Até amanhã, 11 horas.
O senhor também.